Fala, torcedor, aqui é o professor Márcio Teodósio e hoje eu venho fazer o meu primeiro vídeo aqui para o canal e aproveitando, né, o fato de hoje estar se iniciando a Copa do Mundo, eu trago um vídeo falando sobre recordes que podem ser quebrados nessa Copa do Mundo de 2026, Estados Unidos, México e Canadá. Mas antes disso, eu peço para você que está vendo esse vídeo que se inscreva no canal, que compartilhe, curta. Eu estou vindo agora para essa nova etapa e vai ser muito importante esse apoio, por estar sempre buscando estar trazendo conteúdo de qualidade, com bastante profissionalismo e seriedade, né, que é uma marca registrada minha, e que também, se puder, siga lá meu canal no Instagram, oficialnocampo.fc. E aí, torcedor, hoje, né, depois de muita expectativa e muita espera para os amantes do futebol e até por quem não gosta de futebol, finalmente a Copa do Mundo vai começar. Mas, além das partidas, além dos craques, além de toda a atmosfera que cerca uma Copa do Mundo, existem recordes que podem ser quebrados nessa Copa de 2026. E são esses recordes, alguns deles, que eu vou trazer aqui nesse vídeo e eu espero que todos vocês possam realmente curtir e dar sua opinião. Qual será, né, o recorde que dificilmente você acha que vai ser quebrado? Se tem algum recorde que vai ficar realmente evidente, né, que vai ser quebrado com facilidade. Então, eu trago aqui para vocês, né, uma arte que eu fiz para apresentar esses recordes que provavelmente vão ser quebrados no decorrer dessa Copa que se inicia hoje. Aqui, pessoal, eu trago os recordes que podem ser batidos na Copa de 2026. O primeiro recorde, e esse com certeza ele vai ser quebrado, é o de treinador mais velho em uma Copa do Mundo. O dono desse recorde atual é Otto Rehhagel, que na Copa de 2010, né, no comando da Grécia, assumiu o posto de treinador mais velho de uma Copa ao estar à beira do campo da seleção grega com 71 anos de idade. Este ano, na Copa 2026, havia outro treinador que iria bater esse recorde. Por quê, torcedor? Dick Advocaat, ele tinha pedido demissão da seleção de Curaçao, alegando motivos pessoais, e agora, em meados de maio, ele acertou o seu retorno. Tanto é que no site da FIFA, ele não consta lá com essa informação de que vai quebrar o recorde. Nesse caso, a informação que está lá seria do treinador da República Tcheca. Dick Advocaat, ao estar à beira do campo com a seleção de Curaçao, ele vai se tornar o treinador mais velho a atuar em uma Copa do Mundo aos 78 anos de idade. O outro recorde que vai ser quebrado, que pode ser quebrado, é o de jogador mais velho a marcar gols em mata-mata. O dono desse recorde é de Pepe, que fez um gol aos 39 anos de idade. E eu tenho 3 candidatos fortíssimos que podem bater esse recorde. Cristiano Ronaldo, pela seleção de Portugal, aos 41. Luka Modric, com a seleção croata, aos 40. E Edwin Dzeko, que pode marcar um gol se a seleção bósnia chegar, né, à fase de mata-mata, marcando um gol aos 40 anos de idade. Outro recorde é o de mais partidas como técnico, que atualmente pertence a Helmut Schön, com 25 jogos pela seleção alemã. E o candidato a bater esse recorde é o treinador da França, Didier Deschamps, que atualmente tem 19 jogos. Caso a França chegue às quartas de finais, ele vai igualar o recorde de Helmut e a França avançando às semifinais, ele vai se tornar o treinador com mais partidas como técnico, atingindo 26 partidas, isso caso a França atinja as semifinais desse Mundial. Outro recorde
é o vencedor mais jovem da Bola de Ouro. O dono desse recorde é Ronaldo Fenômeno, que ganhou o prêmio de melhor jogador da Copa na Copa de 98, aos 21 anos. Teremos inúmeros candidatos a bater o recorde, né? Todo jogador abaixo dessa idade vai ter essa possibilidade, porém, o nome mais forte, o nome mais cotado para quebrar e vencer, né, a Bola de Ouro, caso, né, a Espanha chegue às finais da competição, é Lamine Yamal, que hoje tem 18 anos de idade. Mais um recorde que pode ser quebrado é o dono de mais vitórias em Copas. O dono atual é Miroslav Klose, com 17 vitórias, né? Marca atingida aqui na Copa de 2014, quando a seleção alemã venceu a seleção argentina, né, na final, com o gol de Götze. Klose superou esses números e se tornou o jogador com mais vitórias em Copas do Mundo. Messi, ele muito provavelmente vai bater esse recorde, né? Ele tem 16 vitórias, e ele conseguindo uma vitória já iguala, e conseguindo 2 vitórias, ele já quebra esse recorde de Klose. Então, muito provavelmente, a Argentina deva conquistar pelo menos 2 vitórias na Copa, e Messi vai se tornar o jogador com mais vitórias em mundiais. Outra estatística interessante que Klose também está na liderança é o artilheiro em Copas, né? Uma marca que ele tomou de Ronaldo Fenômeno também na Copa de 2014, quando ele atingiu 16 gols marcados em Copas. E aí nós temos 2 candidatos mais próximos a quebrar esse recorde, que no caso seria Messi, que tem 13 gols, e Kylian Mbappé, que tem 12. A questão é que Mbappé, ele fez 11 gols nas últimas 12 Copas, né? Então, é um forte candidato, é um jogador que tem faro de gol, e a seleção da França, assim como a da Argentina, é uma das cotadas a conquistar o título. Então, é um número que muito provavelmente podemos ver cair nessa Copa do Mundo de 2026. O número de gols marcados, o artilheiro de uma Copa, Miroslav Klose, ser superado por uma dessas feras aí que estamos vendo. Outra curiosidade, e um recorde que pode ser quebrado, é um recorde curioso, que é o maior número de jogos entrando como reserva. O dono desse recorde é Denilson, né? Denilson Show. Ele tem 11 jogos saindo do banco. Dos 12 jogos que ele tem em Copas, 11 foi como reserva. Então, ele tem esse recorde de 11 jogos saindo do banco, e quem pode quebrar essa marca é Marcus Rashford, da seleção da Inglaterra, que tem 9 jogos saindo do banco de suplente, e provavelmente, talvez, possamos ver esse recorde ser quebrado. Apesar de que hoje Rashford vem jogando muito bem no Barcelona, ele provavelmente pode ser cotado para ser titular na seleção inglesa, mas ele estando no banco de reservas e sendo acionado em pelo menos mais 2 jogos, ele iguala a Denilson, e se ele entrar em mais de 3 partidas vindo do banco de reservas, ele pode quebrar essa marca aí de Denilson Show, com 11 jogos entrando como reserva. Outro número bastante interessante é o de clean sheets, né? Para quem não sabe o que é clean sheets, são jogos sem sofrer gols. O recorde é dividido por 2 goleiros. Peter Shilton, o goleiro inglês, que detém esse recorde desde a Copa de 1990, e Fabian Barthez, que também detém esse recorde desde Copas anteriores. Então, são 10 jogos cada sem sofrer gols. Já o candidato atual para bater esse recorde é um goleiraço, né? Goleiraço do Real Madrid, da seleção belga, Thibaut Courtois, que tem 7 jogos sem sofrer gols. São 7 jogos sem ser vazado em campo, e ele conseguindo pelo menos 3 jogos que a seleção belga saia de campo sem alterar o zero do placar do adversário, ele vai igualar, e ele pode sim quebrar esse recorde de jogos sem sofrer gols pela seleção belga. Outra
Outro recorde, né, que pode ser quebrado é o de jogador com mais edições disputadas de Copa. A gente tem vários jogadores com 5 edições de Copa cada. Antônio Carvajal, Andrés Guardado, Rafa Marques, Lothar Matthaus, Messi e Cristiano Ronaldo, né? Então, Carvajal, seleção espanhola, Guardado, desculpe, seleção mexicana, assim como Rafa Marques, Matthaus, lenda do futebol alemão, Messi e Cristiano Ronaldo com 5 edições cada. E, ao entrar em campo, com as suas respectivas seleções, eles também vão se igualar, né? Além de todas as disputas pessoais que eles já travaram ao longo de suas carreiras, vai ser mais um recorde que eles vão dividir aí juntos de jogadores com mais edições de Copas disputadas. E Cristiano Ronaldo, ele detém, aproveitando essa informação, ele detém o recorde de jogador que marcou gols em 5 Copas do Mundo consecutivas. E ele marcando na Copa deste ano, que muito provavelmente deva acontecer, ele vai ampliar ainda mais o seu legado, chegando a ser o jogador que marcou gols em 6 Copas do Mundo consecutivas. Esse cara é um fenômeno, torcedor. Realmente, ele se preparou para ser o que ele é hoje. Mais finais de Copas disputadas. O dono do recorde hoje é Cafu, com 3 finais disputadas, né? E caso a seleção francesa ou a seleção argentina, ou ambas, cheguem às finais e Mbappé e Messi participem dos jogos, eles vão igualar a Cafu como recordista de mais finais disputadas. E aí tem muita gente que pode se perguntar, Pelé tem 3 títulos de Copa e não tem 3 finais? Não. Pelé disputou 2 finais e uma das finais ele não atuou porque ele se lesionou desde a segunda partida. Então, Pelé tem 3 títulos de Copa, mas não disputou 3 finais de Copas. E aí, torcedor, a gente tem também um número bastante interessante, né, que é a disputa dos artilheiros também. O hat-trick, né, hoje que está tão em evidência esse termo. O hat-trick nada mais é do que um jogador que marca 3 gols numa mesma partida. E o dono desse recorde é Gabriel Batistuta, que em 2 edições de Copa, 90 e 94, ele marcou 3 gols em Copas distintas. E aí, os candidatos a bater essa marca são Harry Kane, né, o goleador da seleção inglesa, Mbappé, da França, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo, da seleção portuguesa, cada um com um hat-trick em Copa já conquistado. E aí, torcedor, o último, e não menos importante, um recorde que Messi também pode quebrar, é o de mais gols de fora da área. Hoje o dono do recorde é Rivelino, com 5 gols em Copas, e Messi, caso ele consiga marcar, e esse gol seja um gol com a sua marca registrada também, né? Gol de média e longa distância, esse gol sendo de fora da área, Messi iguala ou pode ultrapassar Rivelino nesse quesito de mais gols fora da área em uma Copa do Mundo. Então, torcedor, a gente chega numa Copa com muita expectativa, né? Uma Copa onde o mundo para. Eu, particularmente, sou fã de Copa, tive a oportunidade de assistir todos os jogos da Copa de 2014 que foram realizados aqui, né, no nosso país, Pernambuco, e gosto muito de assistir as partidas, ver a zebra que pode acontecer, e também estou nessa expectativa aí de ver qual desses recordes podem ser quebrados. E aí, torcedor, o que é que achou aí desse primeiro vídeo? Curte, comenta, compartilha e vamos ver o que é essa Copa, né, no México, Canadá e Estados Unidos reserva para nós. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.